Entendo aí a dificuldade de vocês, mas procure aí. Deixa eu ver aqui mais uma mensagem. Tá, todo mundo tem dificuldade. O pessoal reclamando da dificuldade aqui. Tá. A gente entende assim, gente, que aqui é tudo diferente, né? Tem gente que tem vergonha de câmera, tem gente que tem vergonha de falar no microfone, falar na internet. Normal, tá? Não pense vocês que para mim também foi fácil, não. Para mim foi difícil, porque eu também nunca tinha feito uma live, nunca tinha feito uma reunião, uma aula, assim. Então, para mim foi difícil. Gravado um vídeo, então a câmera parece que choca a gente, né? Deixa a gente meio assustado. Mas, claro, eu estou fazendo um esforço, todo mundo precisa fazer um esforcinho, a gente entende as dificuldades, entende que não é tão simples assim, né? Eu sei também que é complicado, agora vocês estão tendo que administrar o tempo de vocês, assim, a cobrança é menor, não dá para ver quem está assistindo aula, quem não está, quem está vendo o vídeo, quem não está. Então, é mais vocês aí, tá certo? O importante é que vocês, é claro, tem essa dificuldade, mas o importante é que vocês tentem superar essa dificuldade, né? Procurem superar, conversem entre si aí, procurem um ajudar o outro aí, mas vamos ver se a gente consegue superar essas dificuldades aí, tá? Até porque o cenário não é muito favorável nos próximos meses, né? A gente percebe aí que a coisa parece que não está tomando assim um rumo que a gente esperava tão já, né? Então é bem provável que o ano que vem comece também nesse ritmo, assim, nessa situação chata, né? Eu detesto, mas é o que a gente tem para hoje, tá bom? Bom, chega de lamento, de reclamação, né? Vamos para a nossa aula aí. Gente, outra coisa, eu não sei se vocês estão tendo dúvidas, tá certo? Postem a dúvida no grupo Classroom, ou que não entendeu. Às vezes fica difícil formular, eu sei que fica difícil formular o que eu vou postar, porque eu não entendi nada, né? É mais fácil, a professora não entendi nada, não estou entendendo nada, né? Mas tentem de alguma maneira sinalizar que vocês estão com dúvida, com dificuldade de alguma coisa, em algum exercício, para a gente tentar resolver. Se for preciso, a gente marca um horário aí, tá, gente? De atendimento aí, não tem problema não. Eu marco aqui, deixo aberto aqui a sala de aula. Aí, à medida que vocês vão entrando, é claro que não vai entrar todo mundo, é um ou outro, aí a gente vai atendendo, resolvendo exercícios, trocando ideia aí, tá certo? Não fiquem com a dúvida para vocês, não, que isso aí é desumano. Bom, nós estamos aqui na aula 7, né? Deixa eu iniciar a apresentação aqui. Aqui tá. Estão enxergando aí? Alessandra Faria, você me ouve? Sim, professor. Pronto. Estão conseguindo ver aí a apresentação? Vou tentar colocar em tela cheia aqui. Caramba. Tá aparecendo em tela cheia para vocês aí? Em tela cheia ainda não. Foi agora? Agora foi. Pronto, beleza. Então, gente, nós estamos aí na nossa aula 7, né? Aula 7. Eu conto as aulas que a gente tem aqui síncronas, né? Que são as aulas ao vivo, e conto também as aulas que a gente posta aí, tá certo? Nós já estamos na aula 7 de mecânica geral. Então, hoje nós vamos aprender aí, ó, sistemas equivalentes de forças, né? A gente tem que entender o seguinte: na maioria das vezes, a gente tem um sistema meio complexo, vocês vão ver
isso bastante lá na frente de engenharia, quem for fazer engenharia, quem não for fazer, quem for fazer só o curso de edificações aí no IFBA, também vai ter essa dificuldade, que vai perceber que lá na frente vocês vão lidar com problemas de uma complexidade maior, com muitas variáveis, bastante forças, então um sistema complicado. O que a gente faz quando a gente se depara com uma situação como essa? A gente procura transformar esse sistema mais complexo, essa realidade mais complexa, numa realidade mais confortável para a gente resolver. Tá? Então, a gente elimina algumas forças, a gente transforma a força em força em momento, né? Isso a gente vai ver com uma certa frequência daqui para frente, e aí vocês vão perceber como que a gente pode usar isso a nosso favor. Né? Outra coisa também que a gente precisa considerar é que, na maioria das vezes, a gente está trabalhando, até agora, a gente tem trabalhado aqui, pelo menos no nosso curso, com partículas. Né? E agora a gente vai começar a entender que vamos começar a trabalhar, temos a obrigação de começar a trabalhar com corpos rígidos. E a gente vai entender as diferenças entre trabalhar com partículas e trabalhar com corpos rígidos. A gente já sabe, né? Primeiro é o seguinte, que a partícula é um ponto. Então, eu apliquei uma força ali, tá ali e acabou. Né? Já pensando num corpo rígido, aí eu tenho que pensar que onde eu apliquei essa força, em que ponto eu apliquei essa força no corpo rígido. Outra coisa, por ser um corpo rígido, a gente vai considerar que ele não se deforma ao aplicar uma força, o que não é realidade, a gente vai ver lá na frente também que Papai Noel não existe, né? Então, as cargas, elas causam deformação no corpo, né? Nenhum corpo é indeformável, todo corpo é deformável. Tá? Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar com essa questão da indeformabilidade aí, como se fosse um corpo indeformável, e depois a gente faz algumas considerações e muda isso aí lá na frente, certo? Ao final dessa aula, nós seremos capazes de conhecer o efeito das forças exercidas sobre o corpo rígido, né? Isso aqui é muito importante do ponto de vista da engenharia, né? Entendermos o conceito binário de forças, que é um conceito novo, né? Por que é binário de forças? A gente até já entendemos um pouquinho o que é momento e tal, mas vamos entender o que é binário de forças e também substituir um determinado sistema de forças por um sistema equivalente mais simples, né? O que eu estava falando lá no começo. Isso é o nosso dia a dia de engenharia, né? A mecânica é o dia a dia da engenharia, tá? Existem várias aplicações de mecânica. Qualquer engenharia que vocês forem fazer, vocês vão usar muito mecânica. Então, essa parte é importante para a gente. Por isso que eu escolhi fazer esse curso, pedi para fazer esse curso, porque eu acho que são conceitos muito básicos e que a gente não escuta, não aprende na escola e depois a gente chega lá na faculdade ou mesmo no curso de edificações, a gente fica perdido sem saber o que o professor está falando, né? Então, vamos lá. Nós temos as forças... ficou aqui meio bagunçado, mas nós temos as forças externas, desconfigurou. Eu não gosto muito do Google Meet por causa disso. Desconfigura as coisas, mas tudo bem. Então, eu tenho aqui as forças externas e as forças internas, né? Eu divido as forças em forças externas e forças internas. Vamos lá. As forças externas representam a ação de outros corpos sobre o corpo rígido em consideração. Então, o nome já diz, né? Forças externas, que vêm do exterior. Tá? Então, tem um corpo rígido qualquer força que eu aplique sobre esse corpo rígido, um empurrão, um peso em cima, a própria força da gravidade, são forças externas. Né? E também tem as forças internas, que são as forças que mantêm juntas as partículas que formam o corpo rígido. Então, você pensar num corpo rígido, numa barra de aço, por exemplo, as forças externas seriam as forças que estão agindo do lado de fora da barra, empurrando, alguma coisa assim, puxando, tensionando. E as forças internas são as forças que mantêm a barra coesa, junta, com seus elementos juntos, né? Então, a gente pode pensar assim, do ponto de vista da mecânica, o que nós vamos aprender aqui, que nós vamos observar aqui, é a parte externa da coisa.
as forças externas, né? As forças internas a gente vai aprender onde? Lá quando a gente estiver fazendo estabilidade das edificações, quando a gente estiver fazendo resistência dos materiais, aí a gente vai entender como essas forças internas agem, né? Então, para dimensionar uma viga, por exemplo, você pensar numa viga de concreto armado, as forças externas seriam o peso da laje, alguma coisa assim, o que tivesse pendurado nessa viga, e as forças internas seriam os momentos, a cortante, a força normal que age lá dentro da viga, que é o mais importante, né, gente? É o que faz a viga ficar de pé. Se uma dessas forças superarem a resistência do material, lógico, a viga vai vir à ruína, né? Uma deformação muito grande, pelo menos. Então, então a gente vai passo a passo, entrando nas forças externas e depois vai buscar as forças internas, isso lá mais para frente. Tá? Então tá aqui, ó, forças externas, né? No caso, você tem um caminhão sendo puxado aqui por uma corda, né? Essa corda está sendo tracionada, né? Que é um conceito que a gente vai colocando aos poucos na cabeça de vocês, né? Então aqui tem uma tração na corda, ela está sendo puxada e puxando esse caminhão. Como eu não tenho nenhuma força de resistência aqui, é claro que se aqui o caminhão estiver desengatado, né, com os freios soltos, logo, logo esse caminhão vai começar a se mover aqui, tá? Para a gente analisar, do ponto de vista da engenharia, do ponto de vista da mecânica, a gente faz um sisteminha que a gente chama sistema de corpo livre, ou diagrama de corpo livre. Vocês vão ouvir falar muito disso. Então, o que é um diagrama de corpo livre? Eu pego o mesmo caminhão lá, agora eu separo as forças aqui, ó, analiso as forças, né? Então, eu tenho aqui a força de tração, a força puxando o caminhão, né? Então, substituir a corda aqui, os três rapazinhos aqui, né? Rapazinhos alegres aqui, por essa força. Então, eu tenho aqui também no caminhão outra força aqui, que é essa W aqui, né? Que é o peso do caminhão. Esse peso eu sempre aplico no centro de massa do caminhão, né? Então, a gente sabe que o caminhão todo tem um centro de massa, o motor mais pesado aqui, a carga aqui, então o centro de massa mais ou menos aqui. Tá? A gente vai também aprender como calcular centro de massa, tudo direitinho. E eu tenho aqui, ó, as reações nas rodas. Se eu tivesse só o peso aqui, nenhuma reação, eu poderia pensar, entender, como não tem nenhuma ação contra o movimento, esse caminhão afundaria. Né? Por que ele não afunda? Porque o chão não permite. O piso do chão ali, onde o caminhão está rodando, oferece uma resistência, tá? Ao movimento de baixar. E aí, eu tenho então aqui duas resistências, a resistência da roda de trás e a resistência da roda da frente. Lógico, o caminhão tem 4 rodas, né? Então, nós estamos analisando aqui num plano, então eu posso considerar as rodas lá do fundo, que eu não estou enxergando aqui, nessa mesma reação, tá? Então, a gente vai sempre analisar no plano, que fica mais fácil. Lógico que vai ter situações lá na engenharia que a gente vai precisar analisar a coisa em 3 dimensões. E aí complica um pouquinho mais. Se pegou a treliça, por exemplo, que já entrou, quem conhece o IFBA, né? Todo mundo conhece o IFBA aí. Quando você vai entrando ali pela porta da frente ali, você olha para cima, você tem um telhado. E o telhado ali tem uma estrutura em 3D, né? Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de olhar para cima. Então, a treliça ali é uma estrutura em 3D, de tubos de aço. Então, aquela estrutura ali não dá para você analisar ela em 2 dimensões só, num plano só. Você tem que analisar em 3 dimensões, né? X, Y e Z, no espaço. Tá? Mas aqui em mecânica, como a gente está começando a fazer essas análises agora, a gente pode ir com mais calma, né? Olhar primeiro no plano, depois, quem sabe, a gente se evoluindo aí, para olhar isso no espaço. Então, eu tenho uma coisa importante para falar para vocês aqui, antes da gente entrar no assunto. Então, eu sempre apresento os conceitos que nós vamos precisar na aula, né? Outro conceito que a gente precisa aqui é o seguinte, o princípio da transmissibilidade. Olha, eu tenho aqui
uma batata, né? Parece uma batata, mas essa batata, ela está sendo. Eu estou aplicando uma força aqui nesse ponto verde aqui, ó, da batata, tá certo? Aplicando uma força nesse sentido aqui. É claro, essa linha pontilhada a gente já viu que é a linha de ação da força, né? O que eu quero dizer com a princípio da transmissibilidade é o seguinte, que tanto faz eu aplicar a força aqui como aqui, desde que ela esteja na mesma linha de ação da força, tanto faz. Tá? Então, o princípio da transmissibilidade afirma que as condições de equilíbrio ou movimento de um corpo rígido permanecerão inalteradas, ou seja, a mesma coisa. Tiver em movimento, continua em movimento. Tiver parado, continua parado. Se uma força F agindo em um determinado ponto do corpo rígido é substituída por uma outra força F' de mesma intensidade, mesma direção, mas atuando em outro ponto diferente, desde que esse ponto esteja na mesma linha de ação. Tá? Então, essas duas forças têm o mesmo efeito. Tanto faz isso aqui como isso aqui. De fato, né, gente? A gente olhando aqui, ó, tanto faz eu colocar força F aqui na frente do caminhão, como eu colocar a força F aqui empurrando o caminhão. Se esses três rapazes vierem aqui para trás e começarem a empurrar o caminhão aqui atrás, vai ter o mesmo efeito, porque a linha de ação continua a mesma, né? Aplicação da mesma linha de ação aqui do plano 2D. Tá? Então, é um princípio da transmissibilidade que a gente precisa saber, precisa guardar, para a gente não... Andressa, tudo bem? Tranquilo. Para a gente não perder aqui a ideia da coisa, porque as coisas vão se encaixando, né? Então, para a gente não perder isso aí, eu preciso que vocês tenham isso na cabeça aí, fresquinho. Claro que todo mundo já sabia disso, mas eu só estou clareando para vocês na cabeça. Então tá, olha lá, o exemplozinho do caminhão. Tinha a força aqui na frente, mesma coisa, ó, as forças continuam as mesmas, eu só troquei F aqui por F', agindo na mesma linha de ação aqui. Não mudou nada. A força vai ter a mesma ação sobre o caminhão aí. Então, tanto faz na frente ou atrás, desde que estejam na mesma linha de ação. Tá. Outro conceito que a gente vai precisar entender é o conceito de momento binário. Tá? Momento de um binário. O que é isso? Gente, todo mundo já viu trocar uma roda de carro, já viu apertar um parafuso. Tá aqui um exemplo de um cara trocando aqui. Parece que é uma mulher, deve estar de rosa aqui, não sei. Mas está trocando aqui a roda do carro, está apertando aqui o parafuso. Ó, vamos entender aqui o que está acontecendo. Se o cara tentar, sem essa chave aqui, ó, e tentar desapertar esse parafuso aqui, ou apertar esse parafuso aqui, ele vai ter uma enorme dificuldade. É ou não é? Na mão aí, no dedo, ele não vai conseguir. Tá? Se ele pegar uma chave de roda e colocar aqui, ele vai conseguir fazer isso com mais facilidade. Né? Se ele ainda tiver dificuldade, ele pode pegar uma chave de roda com esse braço aqui bem maior, ou colocar um cano aqui de um lado, um cano do outro, e conseguir uma distância maior para poder fazer o giro aí. Tá? Quanto maior esses binários de força aqui, essa mão empurrando para baixo e essa mão empurrando para cima, estiver nesses eixos aqui, ó, de centro aqui, mais fácil vai ser ele girar esse parafuso aí. Tá? Então, uma pergunta aqui. Estou perguntando, Jardel, nesse caso da força está atrás do caminhão, ainda vai haver tração? Não. Realmente. Eu agora aqui, se eu tiver aqui atrás empurrando, eu não vou conseguir fazer isso com a corda, porque se eu empurrar a corda murcha, né? A corda ela só trabalha com tração. Tá? Nesse caso aqui, se eu tiver com a barra de aço, por exemplo, eu posso pensar na compressão. Eu vou estar empurrando, né, a barra de aço contra o caminhão. Aí, realmente tem uma diferença. Aqui eu tenho tração na corda e aqui eu teria que ter uma barra de aço rígida aqui para poder empurrar o caminhão. Tá certo? Então essa diferençazinha aí. Alguém perguntou para mim aí no chat. Bom, voltando aqui. Eu tenho aqui esse binário de força, uma mão empurrando para baixo, outra mão puxando para cima para poder girar esse parafuso aqui e apertar o parafuso. Tá?
Então, isso que a gente chama de binário de força. Isso vai criar um momento aqui, a tendência dessa barra central aqui girar, nesse caso aí, no sentido horário. Tá? Então, isso é o que a gente chama de binário. Então, eu posso pegar qualquer binário e transformar no momento. A gente sabe que um binário causa um momento. Como eu também posso pegar qualquer momento e transformar num binário de forças. Tanto faz. Eu posso fazer num sentido como no outro. Tá? O que eu quero dizer, o que a gente precisa entender aqui, é que duas forças F e menos F, de mesma intensidade, né? Linhas de ação paralelas, sentidos opostos, formam um binário. Tá? Então, toda vez que vocês verem isso aqui, a mesma intensidade, vocês estão formando um binário. Tá? Se eu somar aqui F menos F, eu vou ter quanto aqui? Vou ter 0, né? Vamos imaginar que F é 10. 10 mais menos 10 vai dar 0. Tá? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. A gente, até agora, a gente tem lá na nossa cabeça que se você, para você ter o equilíbrio de um ponto, por exemplo, você precisa somar as forças em X e somar as forças em Y igual a 0. Mas está aqui um caso em que eu somo as forças em X e somo as forças em Y. Se eu decompor esses dois vetores aqui, ó, eu somo as forças em X e somo as forças em Y, X e Y, vou ter 0 de resultante, mas o negócio não vai estar em equilíbrio, porque ele vai estar girando. Tá? Então, a condição de força, somente força, somatório de forças igual a 0, não quer dizer equilíbrio. Tem outra coisa aí, que é o que a gente chama de momento. Tá? E aí é o seguinte, lá vou juntando os dois conceitos aí, o conceito de linha de ação e o conceito de momento binário aí, eu tenho aqui 3 caixas, ó, né? Elas estão sofrendo aqui, nessa primeira caixa aqui, 20 libras para cá e 20 libras para lá, né? Ela vai ter um momento aqui, tender a girar aqui nesse eixo aqui, que a gente está aqui nesse verde aqui, M, ela vai tender a girar aqui. Se eu aplicar essas forças de outro jeito aqui, ó, desse outro lado da caixa aqui, como nessa segunda caixa, ela também vai girar em M. Também se eu aplicar aqui em cima, ao invés de aplicar aqui embaixo, aplicar aqui em cima, o mesmo binário, ela também vai girar em M. Percebem isso? Tá? Então, esse M aqui, esse momento aqui, esse giro aqui da caixa, formado por um binário, ela não me diz exatamente qual a força, qual a intensidade da força, qual a direção da força. Ela só me diz que gira, a caixa gira. Tem essa tendência de girar. Então, o que a gente tem que entender é que esse conceito de giro e esse conceito de força são coisas diferentes, mas que elas estão extremamente unidas, ligadas, né? Elas fazem parte de uma coisa só. Tá? 8, 9. O que aconteceu aqui? Bom, ficou para trás aqui alguma coisa, eu não lembro. Bom, gente, era isso aí que a gente precisava ver nesse conceito, né? Eu não sei se vocês entenderam tudo, eu explico de um jeito diferente. Alguém sinaliza para mim aí? Deixa eu dar uma apresentação aqui. Onde que eu estou aqui? Eu fico perdido com esse negócio aqui. Vamos voltar aqui para o Meet. Bom, beleza. Aqui. Então, gente, é isso aí. Eu vou postar mais um. Devo postar hoje ainda mais um exercício aí. Praticando aí essa parte aí, mas eu queria entender se vocês entenderam aí, se vocês conseguiram absorver essa questão aí
do momento, tá? Aí eu fico assim, meio perdido, porque eu não estou vendo a cara de vocês, não sei se vocês estão entendendo ou não, se tem cara de dúvida ou não. Alguém fala alguma coisa aí. Se vocês quiserem também fazer pelo chat, gente, também fica à vontade, tá? Entendeu aí, Carlos? Camille, acho que conseguiu entender. Bom, a gente só vai ter certeza na hora que for fazer o exercício, né, Camille? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sentar o exercício. Na aula 6, que é a aula que eu postei do YouTube aí, que tem um link aí, na semana passada, tem um exercício. Eu gostaria que vocês refizessem esse exercício, tá? É um exercício muito simples, mas eu gostaria que vocês refizessem para tentar ver se vocês conseguem fazer sozinhos. Basicamente isso, tá? Tentem fazer sozinhos aí. Para não perder, para não ficar muito para trás, né? Então, assim, eu não vou nem avançar muito na aula de hoje, porque essa aula passada ela é muito importante. Então, a gente, para resolver exercício, precisa que vocês estudem, deem uma olhadinha na aula 6 lá, tá? E aí, junto com essa aula 7. Eu vou postar os slides desse material, tá? E vocês dêem uma olhada lá, junto com os exercícios também. Vou tentar fazer uns exercícios mais fáceis. Eu acho que o pessoal tem muita dificuldade com os exercícios. Eu coloco assim, exercícios médios, fáceis e difíceis. Nos difíceis ainda vocês estão conseguindo ainda responder, com exceção de alguns aí que conseguiram responder todos, tá? A maioria dos exercícios que eu coloco, gente, tem aí na internet. Se vocês procurarem aí, resolução, tem aí na internet. Mas eu queria que vocês tentassem fazer sozinhos, porque na hora da prova, claro que eu não vou pôr um exercício que tem na internet. É um exercício diferente. Então aí vocês vão ter dificuldade. Então serve como treino. Então não vale se vocês roubarem aí, eu vou dar uma olhada na internet aqui, copiar e mandar para o professor. Vocês estão enganando a vocês mesmos, tá? Na hora da prova, vocês vão ter dificuldade em resolver exercício. Então, a ideia do exercício é que vocês treinem a mente de vocês, procurando aí praticar coisa, tá? Aí é que vão surgir as dúvidas. Por que eu fiz assim não deu certo? Por que eu fiz assim deu certo? Tá? E aí, com essas dúvidas, a gente vai melhorando o nosso jeito de pensar, né? É igual um músculo. Se a gente usa um músculo no exercício físico e a gente deixa de usar aquele músculo vai atrofiando, né? Diferente foi o binário, né? A questão do binário, vocês vão ver na prática, é o seguinte, que a gente vai ter hora que a gente vai pegar duas forças qualquer e vai transformar ela num momento. Para que eu vou fazer isso? Primeiro, porque vai facilitar a minha vida, tá? Para eu calcular. Sem isso aí eu não consigo calcular. E segundo, é o seguinte, eu também preciso entender que para uma viga, ela está no lugar ali. Eu falo de viga, mas qualquer peça estrutural, para ela estar no lugar dela lá funcionando, a gente tem que atender algumas seguintes condições. Primeiro, que ela não suba nem desça, né? Ela esteja estabilizada em todos os pontos da viga, estejam estabilizados aí. Quanto ao movimento no eixo Y, no eixo X, né? E vamos dizer também no eixo Z. Tá? Então, aqueles pontos ali precisam estar fixos. E outra coisa também é que nenhum daqueles pontos tem a tendência de girar. Né? Se eu colocar uma viga apoiada num pilar bem no meiozinho certinho, eu tenho equilíbrio. Acontece que se pousar uma mosca do outro lado, essa viga vai tender a girar. Essa tendência de girar, eu preciso tomar conta também, preciso cuidar também.
Então, por isso que a gente entra com esse conceito de binário de forças, tá? Para entender que é momento e o que isso tem a ver com a nossa questão aí de equilíbrio de forças, equilíbrio de peças, né? Certo? Os exercícios da lista 4 estavam em qual classificação? Fácil, médio ou difícil? Alan, tinha todos lá, tá? Tinha fácil, médio e difícil. Você teve dificuldade em qual? Você teve mais dificuldade, provavelmente é o mais difícil. Mas tinha as 3 lá. A prova também vai ser desse mesmo jeito, né? Se tiver 3 questões, é uma fácil, uma média ou uma difícil. Se tiver 6 questões, 2 de cada. E assim por diante. Tá? Nesses 3 níveis aí. Como é, Daniel? As aulas ficam lá no Classroom, tá? Tudo que está gravado fica lá no Classroom. Inclusive, essa aula de hoje, ela foi gravada. A gente vai... Eu edito ela um pouquinho, né? Muda alguma coisinha e tal, mas eu coloco lá. No mínimo, quando não tem gravação de vídeo nenhuma, eu coloco lá os slides, tá? E já tem bastante assunto ali nos slides, dá para você entender bastante. Se você continuar com dúvida, me procura que eu passo para você um outro material, te indico uma aula aqui no YouTube para você assistir, tem várias aulas aí legais, tá? E aí você dá uma olhada e se continuar com dúvida, me procura. Não fique com a dúvida, tá? A pessoa que fica com dúvida aí, que fica guardando dúvida aí, está sofrendo sozinha e calada, né? Na hora que a prova chegar, aí ninguém quer ajudar, né, professor? Assim, não sei não. Então, não fique com dúvida não, para vocês não levar isso para frente, tá, gente? É a oportunidade que tem de aprender agora e depois aí não fica com dúvida e perde essa oportunidade. Eu gostaria que vocês não perdessem essa oportunidade aí. Certo? Mais alguma coisa? Então, assim, eu queria bater um papo com vocês aí, eu bater um pouquinho mais nessa tecla aí, de entender de vocês aí o que a gente pode mudar. Porque eu estou percebendo assim, que não está tendo um envolvimento muito grande da turma. Aqui na aula ainda é legal, mas depois aí a turma dá uma desfoca um pouquinho. Então eu queria entender de vocês aí, se fiquem à vontade para falar, o que vocês acham que está acontecendo, para a gente tentar melhorar nesse aspecto aí, né? Para que vocês aproveitem mais do curso. Tá? É que, assim, eu fico meio desmotivado porque às vezes eu gasto 2 horas e meia para gravar uma aula, dá um trabalho danado. A gente não tem muita experiência nisso, né? E depois, aí, só 4, 5 pessoas assistem a aula. Então, eu fico assim, pensando, eu fico meio desmotivado. E fico também desmotivado pelo aspecto que o retorno que o professor tem é saber se os alunos estão aprendendo. Então, se a gente não consegue ter esse retorno, entender esse retorno, a gente fica perdido. É como se estivesse voando um avião sem ver nada, né? Às cegas, confiando só nos instrumentos. Então, é complicado. Então, tem que entender o que está acontecendo com vocês. Tem que ter esse retorno, essa volta de vocês aí. Né? Parece que tu voa no avião sem ver nada e sem os instrumentos. Sem conseguir medir nada. Então, eu preciso desse retorno de vocês aí. Então, assistam as aulas, venham com dúvidas. Tem vergonha de falar aqui no Classroom no dia da aula, tem vergonha de escrever alguma coisa. Vai no particular, manda um WhatsApp, manda alguma coisa. Mas, por favor, participem e interajam, porque senão vocês vão perder a oportunidade de aprender. E eu acho que é o objetivo de todo mundo aí é aprender, né? Tá certo? Eu sei que vou ficar insistindo aqui para vocês falarem, vocês não vão falar, mas eu gostaria que vocês falassem alguma coisa aí, gente. Alguém me dá um feedback aí?
Tá todo mundo tranquilo? Bom, se o pessoal está falando que está tranquilo aqui. Giovana está falando que está tranquilo. Então, assim, então eu entendo que está todo mundo aí de boa, né? Tomara. A responsabilidade é de vocês, viu, gente? Mas vamos lá. Suas aulas são bem explicativas, estou conseguindo acompanhar bem. Ótimo. Mas eu preciso que vocês tenham dúvidas, viu? Procurem dúvidas aí. Caçam a dúvida. Bom, então tá aqui, eu já fiz a chamada aqui, quem participou, que ficou gravado aqui, tá certo? Então até a próxima semana aí, a gente tem mais uma aula aí na semana que vem. Essa semana aí, então, caprichem aí nos exercícios aí, nas aulas que eu vou postar aí, tá certo? Gente, um abração a todos aí. Boa semana para vocês aí.